Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Unicast, o podcast onde você ficará por dentro de tudo o que acontece no mundo da mobilidade. Meu nome é Vinícius Ribeiro e eu faço parte do time de marketing aqui da Unicargo. E desde já, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais ou nos ouvindo pelas principais plataformas de áudio digital. E para essa primeira edição do nosso Unicast, estamos com um tema muito importante e um time de peso também, tá? Sejam bem-vindos ao Vozes Negras, Liderança e Representatividade. E falando em time de peso, eu estou aqui com essa galera, um time da Unicargo, 100% Unicargo, pessoas negras que estão dispostas a falar com a gente sobre temas incríveis, que a gente estava até ansioso para poder compartilhar com cada um de vocês. Então aqui nós temos a Carla França, nós temos o Edson Santos, a Maria Silva e a Rosana Silva. Sejam muito bem-vindos. Então, vou abrir aqui um pouco para a Carla se apresentar. Fique à vontade, Carla. Olá, tudo bem? Eu me chamo Carla. Atualmente eu estou na área de gestão comercial aqui do time da Unicargo, né? Eu tenho 35 anos e há 8, 9 anos mais ou menos eu venho liderando ali no cargo de gestão, né? Então, sempre na área do transporte, transporte de carga aérea, transporte de carga rodoviária, aonde eu me identifico, né, tanto na questão da gestão de pessoas, quanto também no segmento, né? Então, para mim é um prazer muito grande participar hoje, né, dessa grande oportunidade, principalmente por se falar de vozes negras, tá? Ai, que legal. Obrigado por participar, Carla. E agora eu queria ouvir também um pouquinho do Edson. Gente, o Edson participou de podcast recentemente, tá? Ele é o mais formado de todos nós aqui. Ele participou recentemente de um podcast muito legal. Bom dia, pessoal. Que é isso, Vini, gentileza sua. Acho que todos nós que estamos aqui, se estamos aqui é pela nossa capacidade, né? E isso é tanto na área do transporte, nas atividades que nós executamos, quanto também para poder falar com propriedade sobre vozes negras, pessoas negras na liderança, né? Bem, meu nome é Edson Santos, eu já estou na área de transporte há 10 anos, né, que eu iniciei na Unicargo, né? Atualmente estou como supervisor de inovação e tecnologia, e a gente vai bater um papo aqui legal sobre um tema que é muito importante, mas ao mesmo tempo pode trazer aí, enriquecer o conhecimento de bastante pessoas que escutarem, né? A gente vai contribuir com elas, né? Perfeito, perfeito. Seja bem-vindo, Edson. E agora vamos falar também com a nossa Maria, né? Nossa incrível Mary, mais famosa aqui da Unicargo, gente, com certeza. Bom dia, pessoal, todos bem? Bom, famosa Mary. Meu nome é Maria Silva, eu ingressei aí no transporte há mais ou menos 6 anos e descobri uma paixão genuína pelos processos. Eu já era apaixonada pelo atendimento no cliente. Hoje que eu atendo, né, como supervisora do time de atendimento, eu já era apaixonada em lidar com clientes e a Unicargo ela me trouxe uma paixão por liderar. Então, estou muito feliz e espero contribuir aí com esse tema tão importante quando a gente fala de vozes negras, na liderança principalmente. Ai, que demais, seja bem-vinda, Mary. E agora, por último, mas não menos importante, com certeza, a Rosana. Rosana, fala um pouquinho de você pra gente. Bom dia. Primeiramente, obrigada, Vinícius, aí pelo convite para estar participando desse podcast. Eu fico bem feliz, eu gosto muito desse tema, né? Falar sobre vozes negras me inspira bastante. Obrigada aos meus colegas aí também por poder compartilhar esse espaço com vocês. Eu venho já há algum tempo liderando times de relacionamento com o cliente e sou muito grata pelo convite da Unicargo, então estou aqui há alguns meses, já partindo para o segundo mês, para implementar aí uma área de CX, né, junto com o time comercial, um time de CS, o time de tecnologia, inovação, operações. Então, eu quero agradecer bastante. São os últimos 10 anos envolvidos aí profissionalmente com a área de transportes, aí quase 20 anos aí na área de relacionamento com o cliente. Então, eu migrei da indústria para a área de transporte há 10 anos, onde eu gosto bastante. Eu acho bem interessante a área de transportes, porque é uma dinâmica todo dia
é um dia novo, todo dia é uma tratativa diferenciada. Então, para quem não gosta muito aí de rotina, né, a logística, o transporte aí é um desafio extremamente emocionante e que deixa a gente cada vez mais apaixonado. Obrigada mais uma vez, Vinícius. Ah, eu que agradeço. Gente, agradeço a todos vocês, porque é um tema muito importante, é um tema que eu quero trazer já há algum tempo, e com certeza a contribuição de vocês como líderes em suas respectivas áreas vai ser de extrema importância, não só para mim, não só para todos os únicos, mas também para todo mundo que está assistindo a gente. Falar sobre vozes negras é muito importante, nos dias de hoje mais do que nunca. E eu tenho algumas perguntas aqui que eu separei e eu já queria começar aqui o nosso bate-papo com a Rosana. Eu separei uma pergunta muito legal aqui para a Rosana, que com certeza muitas pessoas têm essa dúvida e eu tenho certeza que ela vai conseguir solucionar ela para a gente. Então, Rosana, na sua opinião, por que a representatividade é tão essencial em ambientes corporativos como o nosso? Que efeitos positivos ela gera na equipe e na cultura da empresa? Que responsabilidade, hein, Vini? Né? Me colocou numa situação aqui de trazer uma resposta que seja interessante. Eu acho que trazer um sentimento que eu tenho com relação à representatividade. Eu acho que ela traz um sentimento de pertencimento, né? Eu consigo assimilar a representatividade, né, traduzindo para a palavra de pertencimento, para o colaborador, para a empresa e para a cultura da empresa. Quanto mais nos sentirmos representados dentro do universo corporativo, né, melhor e mais engajado, né, as pessoas vão estar, a empresa vai estar com a cultura. Então, acho que para mim a palavra que define, né, a representatividade é isso, é esse sentimento, né, de pertencimento junto à empresa, à cultura, aos colegas de trabalho. Eu acredito que seja esse sentido, tá? Bacana, eu quis começar com você porque a gente já tinha batido um papo, né? E você falou que até participou de comitês também, Isso. falados sobre representatividade, sobre pessoas negras. Fala um pouquinho mais pra gente, queria entender aqui, dividir com o pessoal. Ah, isso, se me deixar, eu fico horas falando, mas claro que eu vou respeitar meus colegas e com certeza, né, o tempo aqui do podcast. Realmente, eu participei por 2 anos de um comitê, né, de diversidade, equidade, e inclusão. Então, por isso que eu falei até que é um tema que me deixa extremamente feliz por estar falando, né? Vozes Negras é assim um pedacinho do universo que a gente pode explorar com relação a todos os temas que envolvem a representatividade como um todo, né? Então, a gente tem a questão aí também que eu acredito que vai ser explorado em um outro momento, mas que é a questão também, né, dos 50 mais, que está se falando bastante. Então, a gente tem várias esferas para ser exploradas. Mas voltando para o foco aqui, né, de nós, pretos, pardos, negros, eu pude aprender demais. Comentei contigo, né, que eu me senti até um pouco, eu fiquei até envergonhada antes de participar do comitê, porque eu não tinha noção de quanto conteúdo, de quanta história nós temos, né? Nós aqui jovens ainda, né? A gente está aqui com pessoas 30, 40 anos, eu tenho 42 anos, né? Então, nessa geração aí são os novos 60, digamos assim, as pessoas hoje estão bem, vivendo bem cada vez mais. Então, assim, eu conheci bastante conteúdo participando, né, do comitê. E um item que eu citei para você foi a questão de colorismo. Era um tema assim que eu nunca havia ouvido falar. E isso para mim chega a ser um pouco até constrangedor, né? Porque somos negros, somos pretos, somos pardos. E aí entender o que é o colorismo, né? Eu não vou expor aqui o conteúdo em si, mas tem várias vertentes que é importante o conhecimento, né? E pulverizar a informação para todos. Isso é bem interessante. Fico bem feliz de participar aqui também, né, junto com todo esse time. Bacana, gente, bacana. Quando a gente fala de colorismo, né? São tantas vertentes que é, toda a sociedade precisa aprender, né? Mas nós, como pessoas pretas, nós precisamos, com certeza, estar um pouco mais a fundo, entender um pouco mais quando a gente fala de colorimetria, quando a gente fala de vozes negras, quando a gente fala de equidade também, é um assunto que está super em alta aí. Quem sabe nos próximos podcasts a gente traga também algum conteúdo relevante. Mas não fugindo dessa linha, eu também tenho uma pergunta muito interessante para Carla porque de fato ela
além de estar num cargo de liderança, eu acredito que a gente falar um pouco de visibilidade também é importante. Então, essa pergunta aqui para Carla você acredita que a visibilidade de lideranças negras pode inspirar mudanças? Como você enxerga esse impacto? Sim, Vini, e muito, né? Eu acredito hoje, tenho muito essa verdade comigo, né? Que a visibilidade da liderança negra, ela tem um impacto muito significativo hoje na sociedade como um todo, né? E ela pode trazer uma inspiração assim de uma forma positiva, né? Então vamos olhar pelo lado positivo, que é a questão da comunidade negra, né? Então ela pode contribuir ali como exemplo, né, para poder trazer ali a outras pessoas uma oportunidade também de crescimento, saber que tem oportunidade hoje dentro, né, de uma sociedade para um cargo de liderança, né? E eu acredito que ela traz a sociedade de uma forma mais justa, né? Porque a gente vê isso, né, em tantas situações, a redução hoje, né, da questão de cargos, né, de liderança, onde a gente tem pessoas negras, assim dizendo, então a visibilidade ela traz sim de uma forma justa à sociedade e impacta positivamente aí na questão da liderança e exemplo para outros, né? Então eu sigo muito nessa linha, tá? Achei incrível, incrível o seu posicionamento. A gente já tinha batido um papo antes, né? E eu já queria fazer essa pergunta para você no off também. Aí eu já aproveitei e falei, não, vamos fazer essa pergunta aqui Por no que não, né? podcast. Por que não? Vai ser muito rico. Sim. Vai ser muito rico. Bom, e além da gente falar sobre visibilidade, é, eu também gosto muito do tema de mulheres pretas, mulheres negras, em cargos de liderança. E não é à toa que a maior parte aqui do podcast, né, são mulheres negras em cargos de liderança, porque é algo forte aqui dentro da Unicargo, né? Comentando com vocês aqui, nossas colegas também, nós temos outras mulheres negras também em cargos de liderança aqui dentro, e isso é muito satisfatório. E agora eu já trago até um gancho dessa minha fala para Maria, porque eu trouxe aqui uma pergunta para ela que também já queria fazer isso no off, mas falei, vamos trazer para o podcast também. Tudo que eu queria conversar com vocês, gente, esses últimos dias eu estou trazendo para cá. Então, vamos conversar, vamos aproveitar esse podcast aí para a gente colocar a conversa em dia. Então, dona Mary, Mary é famosa da Unicargo. Eu repito isso porque a galera, gente, a Mary ela é a mais conhecida aqui. Todo mundo conhece a Mary. E aí eu queria trazer, Mary, um tema que é bem importante. O que você acredita que ainda precisa mudar para que mais mulheres negras tenham oportunidades e espaço para crescer em suas carreiras? É um tema bem delicado, a gente também já bateu um papo sobre, mas eu quero que você abra seu coração mesmo e possa falar ali como uma mulher preta na liderança, entendeu? É um tema muito importante a ser abordado, né? Quando a gente fala dessa questão da liderança negra dentro de uma organização. A minha opinião eu acho que na maioria também a capacitação, investir na educação, investir no desenvolvimento profissional. Para nós, mulheres pretas, mulheres negras, a gente tem um fardo maior. Então, eu acho que a gente pode combater qualquer tipo, né, de mudança com a nossa formação. Então, uma formação continuada, um desenvolvimento profissional é um dos pilares, né, para que a gente tenha maior espaço e tenha maior visibilidade. Claro que quando a gente fala de espaço, de visibilidade, a gente também precisa que as empresas também promovam essa diversidade, né? Implementar políticas efetivas que a gente consiga realmente executar o que a gente faz de melhor, estabelecer metas já na contratação de de novos profissionais, né? Então, acho que é uma junção de fatores, tanto educação, formação continuada, políticas efetivas de contratação, enfim, uma inclusão e uma diversidade de modo geral, para que a gente consiga realmente trazer uma carreira, vamos dizer assim, para as mulheres negras atualmente. Essa é a minha opinião. Muito legal, porque a gente fala também do setor de transporte, né? Porque hoje o setor de transporte, a maior parte dele ainda é por homens, né?
A gente tem, tipo, ali no nosso time operacional, temos mulheres também, mulheres motoristas, mulheres na operação, em toda a operação, mas automaticamente o transporte ainda acaba sendo um setor majoritariamente masculino, né? Hum, Então, o que que você teve alguma dificuldade, Mary, nesses anos no transporte, assim, para estar num cargo de liderança sendo mulher? Só complementando a sua fala, nós temos mulheres motoristas pretas, então vale a pena, né, falar. Não, eu não tive dificuldade. A gente tem um ambiente muito diversificado aqui na Unicargo e quando eu migrei para esse cargo de liderança foi muito natural. Hoje a gente realmente tem aqui como o transporte um ambiente masculino, né? Mas aqui na Unicargo eu tive isso muito tranquilo, foi com muita tranquilidade. Essa migração, eu não senti nenhum impacto. Eu acho que isso depende também de empresa, né? Não só da liderança em si, que te promove, né? Do seu líder, mas da comunidade em si, da empresa em si, dos colaboradores. Então, para mim eu migrei bem assim, tranquilamente. E, claro, né, com muito entendimento do que eu sou, muito entendimento do que eu contribuo para a organização. E isso é um dos fatores principais, né, do meu conhecimento, do que eu agrego à organização. Então, foi uma junção de fatores e fez com que fosse muito tranquilo para mim. E Fico se muito me permite, feliz. Vini, eu queria só contribuir um pouquinho com a fala da Maria, né? Onde eu tive uma oportunidade de ser gestora operacional, né? Onde a gente já viu que é algo bem masculino, né? E você está lidando ali com a maioria sendo homem, né? Então eu acho que isso vai muito do nosso posicionamento, de como que a gente se posiciona, né? Independente de cor ou não, eu acho que isso é muito relativo o modo como a gente permite com que o outro se relacione comigo, né? Então, independente de cor, independente de sexo, então eu acho que é mais uma questão do nosso posicionamento. Então, por isso que é importante justamente essa fala da Maria trazer tranquilidade, porque eu acho que lida muito do modo como a gente se relaciona, até mesmo para a sociedade, e essa permissão do que a gente aceita com que faça conosco, tá? Isso mesmo, Carla, bem apontado. Eu fico muito feliz e isso me brilha os olhos, ver duas mulheres pretas em cargos de liderança que não sofreram para estar onde estão, entendeu? Pelo menos nesse curto tempo, como vocês trouxeram ali, né? Nesses cargos que vocês chegaram, essa transição ser algo leve, isso é muito importante. Coisas que anos atrás a gente talvez não poderia ouvir, não conseguiria ouvir porque não existia, entendeu? Então, muito legal assim, o posicionamento de vocês e ver que essa trajetória está dando certo e que vocês estão inspirando outras pessoas, outras meninas, mulheres, a chegarem onde vocês chegaram. Isso é muito legal mesmo, tipo, me brilha aos olhos. E agora falando também sobre jovens, no geral, porque a gente entende que a gente tem uma galerinha aí se preparando, vestibular, estudando, e muita gente com paixão em transporte. Isso é muito interessante. A gente tem a nossa news no LinkedIn, né, também, onde a gente sempre posta conteúdo sobre transporte, mobilidade no geral, né? Também sigam a gente lá na nossa news, tá, gente? Então, é Logística em Movimento. Não esquece de dar uma colocada lá no LinkedIn, que a gente também tem muito conteúdo legal falando sobre o setor da mobilidade em geral. E como a gente sabe que tem muitos jovens se preparando para estar em cargos de liderança, às vezes eles nem pensam nisso, né? Mas muitos já pensam, e isso é muito interessante. Eu queria até trazer um pouco de voz para o Edson também. Eu tenho uma pergunta muito legal aqui para fazer para ele, que envolve tanto jovens quanto pessoas que ainda querem e pretendem estar em cargos de liderança. Então, meu amigo Edson, quais conselhos você daria para jovens profissionais negros que desejam alcançar posições de liderança? Que valores e habilidades são fundamentais? Essa é uma excelente pergunta também, né, Vini? Depois dessa turma de peso que falou aqui, né? Vou tentar contribuir um pouquinho aí. Isso, só complementando um pouquinho o que já veio antes, né? O que a Maria trouxe, por exemplo, de comentar como aqui para ela
essa oportunidade dela se tornar uma liderança da empresa, para ela foi trazida de maneira bem natural, né? E como eu já vi em vários momentos, né, a equipe como um todo apoia, abraça, né? Aqui no Unicargo, eu acompanho isso já há 10 anos aqui, então já acompanhei várias transições como essa, e realmente aqui para o cenário da Unicargo isso chega a ser quase que uma coisa natural, né, Vini? Acho que em alguns momentos nós tivemos, a gestão da Unicargo, ela foi formada mais por mulheres do que por homens, né? Só para você ver assim que como situações que talvez em algumas outras áreas ou até em outras empresas podem ser às vezes um pouco meio que tabu, aqui na verdade já não são tabu há muito tempo, né? E acho que o exemplo disso está aqui, né? Você ter pessoas, né, negras, mulheres na liderança, como motoristas, na operação, independente de onde for, né? Porque as pessoas têm que contribuir com a organização, com a comunidade, da maneira que elas conseguem, que elas se capacitaram, ou até sendo uma oportunidade para que elas possam ir além, né? Que isso seja cada etapa que ela está no momento, que nós estejamos no momento, seja apenas um trampolim para uma próxima fase, né? E pensando em próxima fase, né? Um dia todos nós iniciamos, né? Em algo. Um dia, todos nós chegamos em uma empresa, ou em um lugar, ou em uma determinada situação, seja ela qual for, com pouca ou quase nada de informação ou de experiência. E aí vem aquele frio na barriga e você fica preocupado se você vai conseguir ou dar conta ou não. E revendo, né, um pouco da minha trajetória na Unicargo, até com esses temas que foram levantados, eu me lembro que em determinados momentos, eu não tinha logo em mente que eu queria ser, que eu pretendia ser uma liderança. Mas o que eu pensava era, independente da situação, eu tenho que estar capacitado. Eu tenho que estar pronto para que, se caso aconteça, eu possa apoiar a organização. Porque o meu receio maior sempre foi de que, se algo acontecer que eu não pudesse resolver, que eu não tivesse talvez o conhecimento, as habilidades, para poder contornar aquela situação e poder continuar garantindo o compromisso que eu firmei com a organização, né? Hoje eu estou como supervisor em tecnologia, supervisor de tecnologia e inovação, só que um dia eu entrei aqui, na verdade, como técnico, né? Eu entrei como técnico, então eu também fui me desenvolvendo, assim como a área e a organização se desenvolveram como um todo. Então, quando eu olho para trás nisso, eu vejo, acho que o ponto principal é termos o conhecimento. Seja a área que você quer trabalhar, seja com que você atuar, independente dos desafios que você enfrentar, você tem que ter o conhecimento. Porque a partir do momento que você tiver conhecimento, quando as oportunidades surgirem, você vai estar preparado. Você vai conseguir contornar as situações, colocar ou estabilizar processos ou sistemas, ou seja, o que for. Você vai conseguir estabilizar aquilo e aí você vai conseguir evoluir. Aí você vai conseguir colocar o seu conhecimento em prática, buscar melhorias, entendeu? Por exemplo, né, de tempos atrás, hoje em dia não, isso já não é mais não é um tabu, mas antigamente se pensava que, por exemplo, uma transportadora não teria oportunidades para, por exemplo, para desenvolvedores ou para programadores ou para outras áreas de tecnologia, né? E se você hoje olhar para a equipe de desenvolvimento da Unicargo, né, como ela é ampla em conhecimento, em características diferentes de cada integrante, né? Você vê o quão é importante você ter uma equipe multidisciplinar, com conhecimentos diferentes, com pensamentos, objetivos, ideias diferentes, porque essa diversidade agrega muito para a organização. Esse é um dos pontos que eu vejo aqui. Por que a Unicargo ela é tão sólida no que ela executa? Porque ela é tão boa no que ela executa. Acho que um dos pontos é exatamente a diversidade que ela contém em todas as suas áreas, equipes, né, todos voltados a executar o processo da melhor maneira possível, né? Então, se eu fosse falar alguma coisa para os jovens, tenha conhecimento, não tenha medo. Não tenha medo. Nós não precisamos ter medo de nenhum desafio. Mas, para que nós não tenhamos medo, o primeiro passo é ter conhecimento. Independente da área que você quer trabalhar, busca conhecimento, busca informação, procura sempre estar atualizado, porque quando a oportunidade surgir, você não vai
não vai ter receio, vai encarar e vai ser um sucesso. Eu não tiro nenhuma vírgula. Eu sou, assim, a pessoa que estou ali sempre levantando a mão para vão estudar, vão se capacitar, vão entender, vão analisar, vamos pesquisar. Então, é isso. O segredo é se colocar, sair, na verdade, da zona de conforto, se colocar na zona do desconforto e buscar, entender, estudar, educação, enfim, é isso. Bom, né? Muito bom. A gente estava. Eu acredito que vocês também, eu tenho contato aqui com vocês, todos nós estudamos, né? Não é só porque você atingiu um patamar ali de um cargo de liderança que, tipo assim, que você vai parar de estudar. Porque a gente precisa evoluir, a gente sabe que a gente não chegou no nosso limite ainda. Acho que a informação e o conhecimento, ele não é perdido, né? Ele é sempre muito bem-vindo, na verdade. E não importa a sua idade, o seu cargo, estudem. Eu acho que isso é até que eu falo para os meus primos menores, de 17 anos, que querem estudar, que querem estar em cargo. Eles falam, né? Ah, eu queria muito, tipo assim, ser um gestor. Eu falo, tá, mas você está se preparando para isso? Você está se preparando? Eu tenho primos que estudam TI, que fazem mecânica de usinagem. Tipo, como é que você quer ser o melhor do setor? Como é que você quer se desenvolver para chegar em grandes patamares? Estudar. Não parem de estudar, nunca. Eu não posso deixar de fazer um comentário, né? Pelo que eu estou observando aqui, eu acho que eu sou um pouquinho mais, uma jovem um pouquinho mais avançada do que os demais, digamos assim. Mas eu queria fazer um parênteses aqui sobre a colocação do Edson, da Maria, da Carla, e até um depoimento aqui, tá? Que eu gostaria de pedir a permissão de vocês. O que acontece? Nos anos 90, ali para 2000, era onde eu estava buscando a minha formação. E aí vocês imaginam que não havia tanto acesso à internet, celular. Então, assim, eu realmente tive que ir à luta mesmo em todos os sentidos. Tanto de entender o que eu queria para minha vida profissional, como alcançar os meus objetivos, acessibilidade, tive muita dificuldade para conseguir fazer uma faculdade, porque não tinha escolha, trabalhar e estudar. E aí eu vejo muito, né, hoje em dia, o acesso. É muito fácil você se atualizar, né? Então eu sempre deixo essa mensagem. Eu tenho sobrinhos, né? Hoje se especializando aí com 25, 26 anos, tenho colegas, eu gosto muito de amizades com todos os níveis, assim, de idades, né? Então, eu tenho amigos de 70 anos e tenho amigos ali que eu faço de 15, 16 anos, então eu consigo navegar muito, assim, né, nesse universo de idades. E eu sempre falo para as pessoas que, independente hoje se é um jovem, se é um adulto de meia idade, se é uma pessoa mais velha, se atualiza, né? As informações elas batem à nossa porta assim de uma forma muito fácil. E eu acredito e falo com conhecimento de causa que anos 90 e 2000 não foram assim fáceis, né? Mas foi possível. Então, hoje em dia, o acesso às atualizações elas estão disponíveis, né? Assim como a gente que há um tempo atrás isso era impossível, né? Estarmos batendo um papo num podcast. Então, acho que o conselho também, se vocês me permitem deixar aqui a mensagem busquem, né, a atualização, o conhecimento, porque está disponível, né? Está muito fácil o acesso. E aí precisa ter realmente aí uma força de vontade, um engajamento, um querer e correr atrás, que no final dá certo. Deu certo para a gente, né? Tá dando certo para nós todos. Então, essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Vinícius. Obrigada aí, colegas, por abrir o espaço. Eu vou só complementar, porque é muito importante a gente escutar o outro, né? Porque eu escutando agora um pouco da fala da Rosana, automaticamente a minha mente já voltou lá atrás e eu já falei assim: opa, é verdade, também aconteceu comigo, né? Então, assim, é muito válido você poder olhar um pouco para trás e ver como eram os nossos acessos, as nossas disponibilidades antes e trazer um pouco da mensagem para esses jovens de agora. Então, a minha primeira formação, e tudo é pelo querer, tá? Então, a minha primeira formação também foi
não tinha muito sentido com o que eu trabalhava na época, e aí trabalhava de domingo a domingo, e eu coloquei para mim mesma, eu preciso mudar essa situação, sou eu que tenho que mudar essa situação, né? Então, assim, comecei a estudar logística, algo que em 2009 era a primeira turma na época, porque não era algo tão falado quanto hoje em dia, e trago só mais um agravante, não tinha EAD naquela época, né? A gente tinha que ir mesmo, sair do trabalho, vai para a faculdade, da faculdade depois vai para casa. Então, assim, era algo um pouco mais difícil do que é hoje, assim dizendo, né? Então, trazer isso hoje para os jovens, a gente fala assim que tem muita possibilidade, olhando para o que era lá atrás, né, assim dizendo, então hoje tem muitas possibilidades, N situações, N especializações, né, que você pode ir ali se identificar. Então, na época, condizia eu fazer logística, depois fui aprimorando, hoje também utilizo dessas vantagens, assim, do EAD, né, então tudo foi através de curiosidade. Eu falo que a gente tem que ser muito curioso, né, e sair mesmo da zona de conforto, que é uma das falas que a Maria trouxe, que, gente, não dá para a gente se conformar com aquilo. A gente pode mais? Então vamos mais, vamos mais, vamos mais. Né? Então, assim, é muito importante a gente até escutar um pouco das falas aqui, um pouquinho de cada um, né? Das vozes negras, porque a gente se identifica, a gente fala, isso também aconteceu comigo. E aí a gente deixa essa mensagem para os outros que estão iniciando, que estão começando agora, que não sabem muito o que vai fazer, enfim. Então, a mensagem que eu deixo é: dá certo, né? Mas isso tudo é de acordo mesmo com o teu querer, com a tua vontade. Então, assim, continua que vai dar certo. Se capacita, igual o Edson trouxe, se capacita, a oportunidade ela vai vir. E foi isso que aconteceu comigo quando iniciei na Unicargo em 2009 para 2010. Então, isso aconteceu comigo. Eu estava apta, capacitada para pegar aquele cargo e hoje automaticamente também para assumir aí os cargos com que eu venho assumindo, tá bom? Então, eu queria deixar essa fala aí, porque faz todo sentido aí para a gente fazer esse fechamento. Incrível, incrível. Ouvir vocês assim é. Eu também lembro, tá, gente? Eu posso ter essa carinha aqui, ó, de novinho aqui, mas também Você é o dá para mais novo da entender. turma, Vini. Eu sou o mais novo, né? Meu local de fala é bem pequeno aqui, né? Pelo contrário, é tão grande quanto. Meu, que interessante, né? Porque na minha primeira graduação também não tinha online, EAD, mas agora na pós-graduação, no MBA, já tem, é 100% online. Então, olha como é mais fácil, entendeu? Agora para o meu pai, para minha mãe, não foi, entendeu? E para meus avós, então, vixe, então, se a gente for nesse looping aqui, a gente vai longe. E assim Mas sucessivamente, né? agora, Verdade. Vini, exato, só um ponto também, da minha família de 6 irmãos, eu sou a quinta, né? Então, quase a caçula. Eu fui a primeira mulher e a primeira pessoa da minha família a me graduar, né? E aí, incrível. depois da minha graduação, aí vieram meus outros irmãos mais velhos, né? Então, assim, eu fui meio que uma desbravadora lá do conhecimento e de correr Pioneira, né? atrás, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, né, podemos ser inspirações também, né? Nós como lideranças, né, temos que inspirar todos ao nosso redor, não só no nosso trabalho, mas na nossa família também, nos nossos núcleos de amigos. Na verdade, nós podemos inspirar a comunidade como um todo, né? Bom, gente, e como eu tô nesse meio de comunicação, marketing e comunicação, eu sempre estou ligado também em muitas pesquisas que são geradas aí por grandes meios de comunicação. E a Meio Mensagem fez em abril, eu já li naquela época e achei muito interessante, porém triste, uma pesquisa que eles fizeram em parceria com outros canais de comunicação também, que é apenas 8% dos negros ocupam cargos de liderança no Brasil. Então, é preocupante, porque a maior parte da população brasileira é negra. Como é que apenas 8% se enquadra em cargos de liderança? Na verdade, não se enquadra, né? Que estão nesses cargos. Vocês, o que vocês entendem quando a gente traz essa pesquisa à tona? Bom, eu vou repetir o que você falou, é triste, né? Mas eu acho que isso está muito linkado também à educação hoje, né? A gente sabe que hoje a educação em si no Brasil ela é muito precária e isso ela vem com um contraponto maior para as pessoas negras de baixa condição, enfim, periféricas.
Então, as pessoas meio que, eu entendo assim, meio que se limitam, né? Eu já não tenho oportunidades, então vamos ficar aqui mesmo. Então, eu vou me contentar com esse pouco, né? Isso é a visão do que eu tenho. Então, eu acho que realmente isso se limita muito à educação, a nível do que a gente quer e busca, né, diariamente. Para mim, tem um ponto, né, que eu sei que no nosso país, a sociedade que a gente vive, nós temos diversos desafios, né, mas às vezes às vezes nós enxergamos no nosso meio ambiente oportunidades, e às vezes nós pensamos que todas as pessoas que são semelhantes a nós, as que estão próximas, são da nossa comunidade, do nosso bairro, que estudam conosco, que elas têm a mesma oportunidade. Às vezes elas têm, mas a questão é o ponto de partida. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a Carla estava falando que ela tinha que trabalhar e estudar, né? Eu também, desde o ensino médio, eu trabalho e estudo, né? E isso é extremamente cansativo, exige demais de nós. Mas nós encaramos esses desafios, né? Porque a gente sabe que para poder, né, ter condições melhores, poder evoluir nos âmbitos pessoais e profissionais, a gente precisa encarar esses desafios. Só que eu vejo que, por mais que as oportunidades estão aí, muitas para todos, a questão é qual foi o ponto de partida de quem está concorrendo àquelas oportunidades, né? Acho que esse é o ponto principal. Às vezes você tem algumas oportunidades, mas o ponto de partida é diferente, né? Eu trouxe aquele exemplo de um vídeo que eu vi, né? Uma espécie de estudo que era uma corrida e no final dessa corrida havia um prêmio de dinheiro para os primeiros colocados. Todos partiam da mesma largada. Só que antes o organizador ele fez alguns questionamentos e quem respondeu positivamente para aqueles questionamentos poderia avançar antes da largada, poderia dar passos. E os questionamentos eram voltados para essas questões sociais, né? Por exemplo, quem os pais ainda eram casados, quem não precisava de imediato tirar do seu dinheiro, do seu trabalho, para poder ajudar ou contribuir com as despesas de casa, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, eu acho que hoje em dia o objetivo da nossa sociedade poderia ser como nós podemos equalizar essa partida, como a partida poderia ser semelhante ou mais próxima para a maioria, entendeu? As oportunidades estão lá, só que há uma distância entre alguns concorrentes. Eu vejo que é um tabu que nós precisamos quebrar. Bem colocado, né? Bem colocado. Muitas pessoas já partem de um ponto totalmente diferente, né? Um exemplo, a gente vê as cotas raciais que grandes empresas, grandes vestibulares precisam colocar para dar uma equalizada, né? E ainda é um tabu muito grande as cotas. Muitas pessoas revoltam com as cotas, muitas pessoas farsam, elas usam documentos falsos, elas mudam imagens para conseguirem utilizar das cotas, entendeu? Que é algo importante, que é algo que precisa. Eu acho que é o que o Edson falou. Eu vejo muito hoje em dia as cotas raciais de universidades, vestibulares, como, de fato, equalizar isso, entendeu? Tipo assim, deixar esse ponto de partida igual, porque as oportunidades, elas existem, só que o ponto de partida ele é diferente. O Edson trouxe isso no off, a gente conversando, eu falei, meu, que incrível, meu cérebro fez assim, ó, foi muito, muito legal mesmo. Pode falar, Rosana. Quero ouvir um pouquinho de você também. Ai, mais uma vez eu vou pedir aqui licença, meus colegas, ou você, Vini, porque assim, com o reforço do que o Edson colocou, que os caminhos eles são diferentes, né, para os pretos e para os brancos e os indígenas, enfim, mas falando aqui das nossas situações, me remeteu a uma situação real que aconteceu comigo. Eu sou de uma cidade pequena, e aí teve um determinado momento que uma empresa multinacional foi para aquela região. E aí todo mundo falou: como assim? Essa empresa incrível vai estar aqui? Foi onde eu comecei a minha carreira, que eu achei incrível, né? Aquela empresa estar se alocando lá. Mas contextualizando, eu iniciei no processo produtivo dessa empresa, auxiliar de produção, e eu me recordo que a minha carreira, ela teve eu tive né, uma luz se acendeu, um insight quando
no processo produtivo, desceu na operação, né? Um rapaz alto, magro, negro, e começou a caminhar pela empresa. E eu achei aquilo incrível, né? Porque nós usávamos uniforme na linha de produção e aquele rapaz ele estava de social e vestindo um jaleco, né? Dava para ver que não era alguém da linha de produção. E eu fui atrás de entender quem era aquela pessoa negra ali envolvida no processo. Eu fui descobrir que ele era, né, um gerente de marketing. E falei, cara, como assim esse cara é gerente de marketing? E eu comecei a fazer uma reflexão. Eu olhava para mim no ambiente produtivo com os meus colegas e falava, nossa, dá para acontecer comigo também. E foi ali que eu comecei a pesquisar sobre fazer faculdade, e eu tive uma oportunidade de chegar até ele e conhecer essa pessoa, né? E assim, e essa pessoa, ela é como, ela não, acho que não sabe diretamente, mas é como se fosse um mentor para mim, porque eu acompanho ela até hoje. Hoje em dia ele é um diretor de marketing bem conceituado, e eu uma vez comentei com ele, eu fiz esse desabafo com ele, falei, olha, você foi aí a peça fundamental também para eu entender onde eu queria chegar, onde eu queria estar. E a luta ela continua, mas eu consegui dar algum avanço na minha carreira, sou muito feliz. Mas foi por isso também, porque eu olhei para um cenário e falei, eu quero chegar lá e não foi fácil, como o Edson mesmo colocou, né? Foi bem mais difícil, eu acho que para mim do que para os meus colegas brancos, enfim, que tinham uma classe social diferenciada. Mas é mirar um objetivo também, eu acho que vale ainda aquela continuidade, né? Projeta onde você quer estar, né? E vai, e continua, e vai persistindo que uma hora vai acontecer, ou você vai avançar muitos passos na tua vida, tanto pessoal quanto profissional. Enfim, eu queria compartilhar essa história, porque eu acabei de me recordar desse evento da minha vida, tá? Obrigada. Que legal, Rosana. A gente que agradece, porque basicamente o que você trouxe, tipo assim, foi um estalar de dedos, né? Então você viu uma pessoa num cargo de gestão, você falou, ele é igual a mim. E a gente volta naquelas perguntas que eu fiz lá no começo para você, para Carla, lá no começo. Entendeu? Olha como tudo se liga, né? E eu espero que esse podcast possa ser também o estalar de dedos de uma pessoa que esteja assistindo a gente, que tenha vontade de crescer, que tenha sonhos de crescer, mas não se sente pertencente, que acha que não tem espaço para ela. E eu reforço aqui que tem sim, entendeu? E a gente tem vários exemplos aqui nesse podcast falando para você que tem sim, que você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar educação, você precisa não se conformar com onde você está. Então, tem espaço para todo mundo. Eu espero muito que esse podcast seja um estalar de dedos para alguém. É isso mesmo, Vini. Eu ia trazer essa palavra, inconformismo, né? Então, quando a gente fala da liderança negra, assim dizer, é o inconformismo. Você não se conformar, né? E não se limitar àquela situação atual que você está. Então, eu posso mais, eu quero mais, mira o alvo, igual a Rosana trouxe, mira o alvo, né? Fecha assim os ouvidos e segue ali e vai embora. Então, é realmente a questão do inconformismo. Eu trago assim um breve resumo hoje. Eu faço parte assim, primos, né, assim dizendo, todo mundo da mesma faixa etária. Somos 5 negras, assim dizendo, né, bem escadinha. Cada ano uma foi tendo, minha mãe teve, minha tia teve, assim dizendo. Então nós somos em 5. Então hoje todas nós nos inconformamos com a situação ou que a sociedade queria nos trazer essa situação. Então, a gente foi buscando cargos de liderança. Muitas são funcionárias públicas de cargo de liderança. Eu tenho uma hoje que eu levo como exemplo. Ela é gerente de RH da Marinha, né? Então, assim, já é algo, né? A posição que ela tem, a cor que ela tem, o ambiente que ela convive. Então, assim, hoje a gente brinca muito, todas as vezes que a gente fala, vamos matar um leão por dia. Hoje, então, assim, a gente realmente ainda vive um pouco com essa questão, né? Mas todo dia é o inconformismo. Eu não vou me conformar com aquela situação ali, assim, dizendo aonde me colocam, e sim aonde eu posso entrar, né? Sim, onde eu posso me colocar. Então, é isso que eu queria trazer sobre esse tema. A Rosana trouxe um ponto para mim que eu acho que é muito interessante, que até que eu fiz um paralelo um pouco com o que eu passei, que é o seguinte, legal, nós estamos em posições de supervisão, às vezes até pessoas passam por uma carreira, se tornam supervisores, se tornam lideranças, gerentes, coordenadores, mas olha só como é importante a gente olhar pelo caminho que nós estamos traçando, mesmo estando nessa posição. Porque a Rosana olhou para alguém, essa pessoa nem imaginava quem era ela.
ela não imaginava quem era a Rosana. Olha como é importante também nós olharmos para o caminho que nós estamos traçando. Nós somos exemplos mesmo sem saber. Nós inspiramos pessoas mesmo sem saber. E isso pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo também. Então, por isso que é importante nós olharmos para o caminho que nós estamos traçando. Eu falo isso por quê? Por que eu fiz um paralelo? Porque um dia também alguém comentou algo comigo onde eu trabalhava, né? Quando eu comecei a conhecer o que era mais tecnologia, quando eu comecei a ter um computador, eu ainda trabalhava em outra área. E um dia um senhor que trabalhava comigo comentou algo que me fez pensar, e foi isso, foi um gatilho, entendeu? E a partir daquele momento eu busquei mais informações e decidi que eu queria trabalhar na área da tecnologia. Então, nós, enquanto profissionais, enquanto lideranças, também temos que olhar para o caminho que nós estamos traçando, pelo caminho que nós estamos percorrendo, e ter em mente que nós também, mesmo não querendo, nós influenciamos pessoas. Mesmo não tendo a total, como que eu posso dizer, você não conhecendo todo o ambiente da empresa onde você trabalha, todo o setor ou todas as pessoas, mas mesmo assim nós podemos ser exemplo. Então, que sejamos exemplos positivos disso, né? É sobre representatividade, né? Literalmente. A gente, um se inspira no outro e nem sempre a gente tem um vínculo com esse outro, né? É muito importante. Eu acho que cabe também ao conteúdo que a gente usa, né? O que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, o que eu utilizo nas minhas redes sociais, quem eu sigo nas minhas redes, não só nas redes, mas quem é a pessoa que eu olho assim, que eu falo, poxa, que da hora, que bacana, eu quero ser igual a essa pessoa. Estar nessa posição de saber que você é capaz e de querer realmente estar em um outro ambiente, de uma outra maneira. E a representatividade, ela fala alto, quando a gente olha para o outro e se enxerga nele. E às vezes essa pessoa nem sabe o quanto ela inspira a gente, na verdade, né? Estou gostando muito de ouvir todos vocês aqui. A gente está se encaminhando para o final do nosso podcast, mas antes eu queria fazer um bate-bola com vocês. Coisa rápida. É pergunta e resposta. Olha. Se você pudesse resumir sua missão como líder em uma frase, qual seria? Vamos começar ali com a Rosana. Transmitir paixão. Muito bom, muito bom. Carla? Eu levo a minha missão, que é mudar a vida das pessoas, né? Ah, que da hora. Edson? Eu vim até por ser de inovação e tecnologia, eu sempre penso nisso, né? Como que a gente pode inovar os processos, a organização, né? Então, sempre penso que liderar inovação e tecnologia é garantir soluções seguras e eficientes, de acordo com o objetivo da organização, entendeu? Eu penso nisso. Maria. Bom, acho que o princípio é inspirar, capacitar e conectar pessoas para que elas alcancem o máximo de potencial, claro, respeitando a singularidade. Então, acho que para mim é isso, base. Gente, esse bate-papo aqui foi muito legal. Estou muito feliz da gente estarmos todos juntos aqui, né, nessa primeira edição do nosso podcast, e ainda mais falando de vozes negras. Eu acho que me bateu um orgulho aqui. Daqui a pouco cai uma lágrima aqui. Mas eu fico muito feliz por todos terem topado, por vocês terem participado. E querem mandar um recado também? Aproveita que a gente está online, que a gente está ao vivo. Manda um recado para alguém aí. Se vocês tiverem mais alguma consideração final, pode mandar aí. Vou começar por mim. O recado é: sejam egoístas com as suas carreiras. Busquem se capacitar, busquem se inspirar em profissionais bons e saiam da zona de conforto, sempre.
quero só fazer um fechamento, até mesmo pegando um pouco do meu histórico ali, né, e trazendo uma mensagem bem bacana. Acredite em vocês, né? Eu acho que tem que ser, acredite em vocês, né? Não se conformem com as circunstâncias, assim dizendo, né? E sejam curiosos, né? Sejam curiosos, né? Egoístas, igual Maria trouxe, sejam curiosos e não se conformem ali com aquela condição que muitas vezes a sociedade vai querer te encaixar. Então, não se conformem com isso, né? E busquem sempre o melhor, né? O exceder as expectativas suas mesmo, né? Não para, às vezes, tentar agradar a outros, assim dizendo, mas suas mesmo, né? Então, de uma forma bem simplista, acredite em você que você é capaz. Sejam engajados, curiosos e apaixonados, assim, né? Pelo que você faz e apaixonado por pessoas, em querer desenvolver pessoas, em querer trazer uma mensagem para todos ao seu redor, seja um liderado ou não, um colega, né? De que é importante a gente gostar muito do que a gente faz e no final acaba dando tudo certo. Bom, gente, e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado cada uma das dicas aqui dos nossos únicos. Foi um prazer ter cada um de vocês aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast. E você que está assistindo no YouTube, nas redes sociais ou nas principais plataformas de áudio digital, não esquece de seguir a Unicargo nas redes sociais. Então você encontra a gente em todas as redes sociais por @Unicargo, LinkedIn, Instagram, Facebook e também no nosso canal aqui do YouTube. Clica aqui no botãozinho de se inscrever, não vai doer, é de graça e nós aguardamos vocês nos próximos episódios do Unicast. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.